Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Akshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Akshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Akshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Os vídeos que temos aqui nesse espaço de interação entre aqueles que acompanham essas postagens, fazem seus comentários e esses se transformam em tópicos para esses vídeos aqui. Então, todas as segundas e quartas-feiras, na maioria das vezes, quando tudo dá certo, esses vídeos são postados aqui. Se eles quiserem participar, comentem nesse vídeo. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Primeira questão de hoje. Um amigo perguntou. Essa pergunta, na verdade, um pouco dela foi desenvolvida no vídeo anterior da série, mas eu não consegui completar, porque o tempo estava ali já escasso. Então hoje dou continuidade nessas questões dele, que eram sobre uma específica tradução, uma tradução do Novo Testamento, realizada pelo Frederico Lourenço, que é um escritor português, tradutor, né, especialista em grego, que fez uma tradução toda especial da Bíblia do Antigo Testamento, a Septuaginta, e também fez uma nova tradução do Novo Testamento, os Evangelhos e Carta dos Apóstolos, né, Atos dos Apóstolos, Apocalipse e tudo mais. E é muito legal, e eu algum tempo atrás tinha recomendado essa tradução, porque tem muitas notas explicativas do significado das palavras, ele é muito atento, né, a esse significado mais direto do grego. Não existem assim, discrepâncias absurdas na tradução do Novo Testamento, né, daquelas que temos. Então não há assim, descobrimos um evangelho novo, né, não é isso. Mas é sempre um frescor, né, você ter esse tipo de nova tradução, com esse apuro, né, relacionado à questão etimológica. Então eu havia recomendado essa tradução para que fosse conhecida. E um amigo aqui trouxe questões a respeito disso. Então ele pergunta: na tradução do Frederico Lourenço, as palavras da oração do Pai Nosso são bem distintas das versões mais comuns que temos. Você poderia comentar o significado desta oração, considerando o seu ponto de vista de Ramakrishna, ou seja, o meu ponto de vista? Eu já fiz algo assim algum tempo atrás, mas acho que eu posso fazer de novo, é interessante. É sempre uma leitura, né? Uma maneira de ver. De fato, realmente o Pai Nosso aqui parece bem diferente. Vamos ler aqui e vamos pensar a respeito disso, não é? Então, dizia o Senhor Jesus: rezai então assim. E aí o Frederico Lourenço explica que esse rezai aqui, a característica dele, diferente de tudo que está na oração, ela é feita como se fosse algo contínuo. Ou seja, rezai sempre. Não agora, mas sempre. Ou seja, como se fosse uma indicação mesmo de uma oração permanente para aqueles que seguem as palavras de Jesus. Isso é interessante como dado, né? Não é que ele estava dizendo ali furtivamente num momento X, sobre circunstâncias específicas, aquilo era uma maneira de compreender qual seria a melhor comunicação com o Senhor. Então, ele diz: Pai Nosso nos céus. Que é interessante, né? Pai Nosso nos céus, aqui identifica que você está enviando uma mensagem para um ser transcendente. Esse é um ponto importante, né? Você está enviando uma mensagem para um ser transcendente, que é o Pai. Jesus, ele traz uma novidade
no que diz respeito àquele contexto abrâmico. Ele trata Deus como seu pai. E a comunicação é de pai para filho. E ele nos convida a fazer o mesmo. Aqui não há possibilidade de você identificar Deus como não sendo uma pessoa. O Deus de Spinoza, o Deus que está nas plantas. Não é isso. É o Deus Pai que está nos céus. O que é os céus aqui? A sua morada transcendental. Aqui é o Bhagavan do Srimad Bhagavatam, sabe, né? Srimad Bhagavatam determina, né? Os jnanis buscam Deus como a essência de tudo. O absoluto Brahman. Os yogis buscam Deus como a super-alma, né? O controlador interno, o Paramatma no coração. E os devotos buscam Deus como Senhor transcendental, Bhagavan. Aqui a oração de Jesus, o evangelho, a mensagem de Jesus é sobre Bhagavan. Não é sobre Brahman, não é sobre Paramatma, é sobre Bhagavan. Sobre o Senhor transcendental. Ok? A qual as pessoas ao longo do tempo ridicularizaram como velhinho na nuvem. Sabe como é que é? Mas é fato concreto que Jesus está tratando deste ser transcendental. Qual você se comunica dizendo: Pai nosso nos céus, na sua morada, seja santificado o teu nome. Seja santificado o teu nome. Ou seja, que o seu nome seja sempre glorificado. Seja sempre santificado pela nossa fé. O seu nome seja sempre honrado. Aqui identificando muito claramente que o nome é uma coisa muito grande. O nome e Deus não são diferentes. Tá tudo Pai Nosso. Que a gente pode dizer assim, né? Sabe como é que é? Reunião dos jogadores após um jogo ou antes de um jogo no vestiário. Pai Nosso que está no céu, santificado. Essas coisas. É isso aqui, uma solene, profunda indicação do Senhor Jesus a respeito de como se comunicar com este transcendente Senhor. Pai nosso nos céus, seja santificado o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim como no céu, também assim na terra. O que significa dizer que o reino rogado pelo devoto é a prevalência da lei de Deus neste nosso mundo, nesta nossa sociedade, como se manifesta na transcendência. Ou seja, que ele prevaleça sempre na nossa vida. Não é? Essa é uma interpretação. Dai-nos já hoje o nosso pão de amanhã. Esse aqui é o ponto definitivamente mais diferente de todas as traduções. Dai-nos já hoje o nosso pão de amanhã. Dai já hoje o nosso pão de amanhã tem alguns significados. A maneira como a gente faz normalmente essa oração é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que é uma rogativa pelo nosso sustento na carne e ao mesmo tempo um agradecimento por esse sustento. Aqui a conotação pode ser outra. Dai-nos já hoje o nosso pão de amanhã. Esse amanhã pode ser o amanhã eterno. Nós estamos pedindo então o pão aqui, o pão místico, o alimento da alma. Dai-nos hoje o pão do amanhã. Essa pode ser uma interpretação, né? Eu acho que é a mais, né, forte em termos de significado possível. Porque a outra seria: já nos garanta hoje o alimento de amanhã. Não faria muito sentido, né? Essa antecipação de pedido de sustento da carne. Eu acho que o amanhã aqui é o amanhã da nossa alma. Dai-nos já hoje o alimento espiritual do nosso amanhã eterno. Isso é uma interpretação. Ok? Foi o que você me pediu. Não é assim que é propagado o Pai Nosso normalmente. O Pai Nosso normalmente é propagado mesmo com o objetivo de indicar essa rogativa para que Deus nos dê o sustento da carne. Aqui o Frederico Lourenço vai falar a respeito disso, né? E aí acho que é interessante o significado etimológico. Ele diz o seguinte: dai-nos já hoje o nosso pão de amanhã. Este versículo coloca famosos problemas de interpretação, como estamos vendo aqui. O ponto nevrálgico está no adjetivo que traduzo por de amanhã.
trata-se de um adjetivo que é raríssimo em grego e por esse motivo é difícil de determinar ao certo o seu sentido. A sua derivação mais evidente é do verbo epeime, que, usado como referência ao tempo, exprime a ideia de um tempo seguinte. Por isso, o particípio desse verbo é utilizado justamente para designar o dia seguinte, não só em autores clássicos, nomeadamente Platão, como em Atos dos Apóstolos. É assim. No Antigo Testamento, na versão dos 70, né, a Septuaginta, encontramos uma construção idêntica no mesmo verbo para o dia de amanhã, em Provérbios 27:1. Este pão, epissousios, como pão de amanhã, literalmente crástino, é pedido já, imperativo na ação imediata, para hoje. Ou seja, é de fato o pão de amanhã que é pedido agora. Qual sentido há nisso se fosse o pão literal? Então aqui é o pão místico. Eu acho que faz mais sentido. Então dai-nos hoje já esse alimento místico, não é? Que é o pão do alimento do amanhã, ou seja, do amanhã da nossa alma. Isso é uma interpretação. Se for assim, a oração ganha um significado muito mais poderosamente espiritual do que normalmente a pedida simplesmente do nosso sustento. Ainda que o nosso sustento seja muito válido pedir ao Senhor, não é? Mas aqui seria muito importante, né, haver uma meditação a respeito do significado dessa palavra, porque ela é uma orientação de como direcionar a mente para falar com Deus. É isso que temos no Pai Nosso, não é? Muito bem. O que eu posso dizer aqui como minha opinião? Para mim é isso. Ele está falando, rogando ao Senhor para que dê a nós o alimento espiritual já hoje, o que faz muito sentido. É tudo que precisamos, não é? Nem só de pão vive o homem. Esse pão não é o pão espiritual, é o pão da carne. É o pão da matéria. Mas de toda a palavra de Deus. Não é? Então aqui acho que faz mais sentido. E perdoa-nos as nossas dívidas, tal como nós perdoamos aos nossos devedores. O que sempre nos faz pensar assim: Deus me perdoa na qualificação com a qual eu perdoo o meu adversário. Ou seja, qual é a medida do perdão de Deus para nós? É infinito? Depende. Nós perdoamos infinitamente os nossos parceiros aqui de jornada? Veja como é uma oração muito educativa, né? Senhor, me trate na mesma medida que eu trato meu irmão. Vejo quão temível são essas palavras, não é? Nós que rogamos por pena de morte, por apedrejamento, por bandido bom e bandido morto, né? Nós estamos dizendo isso para Deus. Trate-nos com esse mesmo rigor. Será que podemos? Não é? Muito bem. E não nos leves para sermos postos à prova, mas livra-nos do iníquo. Mas não nos leve a sermos postos à prova. Eu lembro que na igreja ortodoxa cantávamos isso. Não nos conduzas a cair à tentação, né? A tradução normal para católicos e protestantes é não nos deixeis cair em tentação. Na igreja ortodoxa era mais fiel aqui ao grego, não nos conduzas. Ou seja, não nos leve para sermos postos à prova. Até porque, assim, né, o peso disso é o absoluto poder de Deus. Quem pode nos conduzir para obstáculos senão o próprio Deus? Não é? Não nos deixe cair em tentação, joga tudo na conta do diabo, né? Que é o próprio do cristianismo ocidental, que cria esse dualismo, né, mazdeísta de Hariman versus Ahura Mazda aqui. Mas a oração não trata disso. Ela trata lá de Isaías, né? Tudo advém de Deus. Então, né? Não nos leves para sermos postos à prova. É uma rogativa humilde, dizendo assim, ó Senhor, não me dá aquela prova pesada, não, porque de repente eu não passo, sabe? Quem nos dá a prova no colégio é o professor, né? Não é alguém de fora do colégio, é o professor que nos testa. Nos testa. Não é? Tem gente que quer uma prova mais leve. Mas livra-nos do iníquo. E aqui é um ponto interessante. Nos livra do iníquo pode ser o maligno demônio, o diabo, ou pode ser daquilo que é iníquo. E aqui quem diz isso não sou eu, tirado, né, do meu conhecimento do grego, que é nenhum. É o próprio especialista em grego que diz: livra-nos do iníquo, visto estar em genitivo o gênero detu, poneru,
Ele está lendo aqui em grego, eu estou com dificuldade de ler. Tanto pode ser masculino como neutro. Portanto, seria também possível a tradução livra-nos daquilo que é iníquo, que é a tradução mais corrente aqui entre nós. Livra-nos do mal. Eu lembro que na igreja ortodoxa afirmávamos, né? Livra-nos do maligno. Dizíamos isso com orgulho, assim, né, ortodoxo, né? Isso é o correto, que está falando do diabo. Não é necessariamente assim. E mais sentido é não livra daquilo que é mal. Porque, como vimos, é o Senhor que nos coloca provas, não é? Então continua, né, depois dessa oração. Pois se perdoardes as pessoas os seus passos em falso, também vos perdoará o vosso Pai celeste. O Pai vosso celeste. Se não perdoardes as pessoas, também o vosso Pai não vos perdoará os vossos passos em falso. Aqui está explicando, né? O Senhor está explicando. Como é, né? Normalmente temos, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória, né? Completado depois disso, mas a oração do Pai Nosso, né? Em sequência, não diz isso, não é? Então, que é uma construção mais litúrgica. Então aqui nós vemos, né? Geralmente é dita pelo presbítero, ok? Na liturgia. Muitas vezes nós em casa oramos assim. Na verdade, na minha casa, sempre que fazemos a oração do almoço, da janta, em família, cantamos ou o Pai Nosso ou a oração Rei dos Céus Consolador. E quando cantamos o Pai Nosso, dizemos no final, pois teu o reino, o poder e a glória. E acho que como uma memória, né, da minha vida como clérigo e ficou. Mas se formos atentos à palavra do Senhor aqui, é nisso. Então, essa oração tem esse significado. Eu acho que ela não muda muito substancialmente, mas aponta para aspectos muito sérios, né? Que nós, muitas vezes, eu acho que não mensuramos assim com tanta seriedade quando fazemos a oração do Pai Nosso, né? Devido ao problema, né? De termos transformado todo esse espectro do Evangelho numa coisa muito da nossa cultura, né? Ele deixou de ser para muitas pessoas um certo manual para a vida espiritual, né? Então acaba acontecendo isso. Não pensamos nisso. E aqui vem a segunda questão desse amigo, que ele diz: como encarar esta oração? Ela deve ser vista mesmo como oração dada por Jesus, o Avatara, ou devemos ver como fruto de uma construção teológica, já que o Evangelho não é como o Siri Siri Ramakrishna Kataritá, que é um relato direto. Entende a questão desse amigo? Ele está dizendo assim: eu preciso ler, ouvir, dizer essa oração, imaginando que são as palavras do Senhor Jesus ditas para nós, e aí um peso enorme, ou isso foi uma construção ao longo do tempo, com base naquilo que poderia ter sido. Como que nós devemos encarar? Já que sabemos, né, os evangelhos eles foram constituídos depois, né, da morte, inclusive, dos apóstolos do Senhor Jesus, né? O mais antigo documento do Novo Testamento é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? Então, os evangelhos são posteriores, eles não viveram, né? Não foram gravados naquele momento em que Jesus estava ali dizendo palavras. Então, como que a gente pode perceber isso? Como a gente deve encarar essa oração e todo o evangelho? Aqui, seguindo a orientação de Sri Ramakrishna, que sempre dizia: as escrituras, você não deve olhar assim, com essa análise tão própria, né, dos pesquisadores científicos das escrituras. Você deve olhar para o coração, para o lado espiritual da mensagem e tomar aquilo como palavra de Deus para você. Porque seja lá como for, mesmo que tenha sido feito depois, o Espírito Santo de Deus atuou e deu ali, gravou para nós, né, aquilo que era importante para a nossa alma. Você vai pensar, por exemplo, na batalha de Kurukshetra. Quem estava ali ouvindo? Vyasadeva, aquele que descreveu o Bhagavad Gita, porque descreveu o Mahabharata, ele tinha uma potência divina para realizar esse trabalho. Então você acredita que a graça de Deus está envolvida nessa transmissão. É místico, sem dúvida nenhuma. Né? Se você não acredita nisso e transforma tudo numa constituição assim ao longo do tempo, você perde o poder, né, desta mensagem. Então, como eu vou ouvir a oração do Pai Nosso? Com as palavras de Deus. Ok? Não há outra razão. Se não for assim, então você deixa de lado. Não é? Então aquilo não vai ter força na sua vida, não vai ter poder.
Então, como ouvir essa oração? Como palavra, como orientação de Cristo, sem dúvida nenhuma. Não é? Não é, definitivamente, o documento do Evangelho não é da mesma característica do Sri Sri Ramakrishna Katanjita, não é diferente. Mas, não é? E muitas escrituras são diferentes. Todas elas têm esse poder. Esse poder de, ao longo do tempo, vem nos transmitindo o melhor para nossa alma. Ok? Muito bem. Uma outra questão aqui de um amigo. O amigo pergunta: por qual razão Chaitanya Mahaprabhu, que era um devoto de Krishna, buscou a adesão à ordem dos renunciantes ligados a Shankara, se há ordem de renunciantes entre os Vaishnavas? Essa é uma questão interessante. Talvez muitas pessoas não sejam tão familiarizadas assim. Gauranga Mahaprabhu, Nimai, que se tornou depois, né, o Nimai Pandita, o erudito Nimai, que era conhecido como Gauranga, o Dourado, que se tornou então um grande pregador, não é? Ele era um grande especialista, um grande teólogo da lógica. E em um dado momento ele foi tocado pelo sentimento do amor. Conheceu um guru, Svarapuri, que vinha de uma linhagem de devotos, devotos do casal divino, Radha Krishna. E ele então toma os votos, né, relacionados a esse caminho do amor. E ele é um pandita casado e prega que Deus se alcança pelo amor e pela repetição dos seus santos nomes, né? Movimento de Harinama, Sankirtana, cantar os nomes do Senhor, né? Cantar hinos ao Senhor. E ele, em um dado momento da sua vida, ele fica viúvo. Aí, a pedido da mãe, ele se casa uma segunda vez, mas ele olha para a sua missão de pregar o amor de Deus para todos, para todas as castas, para todos os gêneros, para todas as religiões, sem distinção alguma. Ele vivia ali numa Índia de dominação muçulmana, não é? E existia toda sorte de problemas, além dos problemas próprios entre os hindus, né? O problema do castismo, né? Do orgulho das castas, né? Do empedernido centro filosófico e tudo mais. E ele pensou: eu só conseguirei pregar com autoridade por toda a Índia se eu tomar os votos de sannyasi, de renunciante. Por quê? Porque as pessoas não vão respeitar o suficiente um homem casado, um chefe de família, um guirrastra. Ainda que ele mesmo não acreditasse nisso, ele dizia: não é necessário essa renúncia externa, o mesmo que disse Sri Ramakrishna, 400 anos depois. Ok? Sri Ramakrishna tem um ensino muito, 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 muito parecido com Gauranga, não é? Não deve ser à toa. E então, Gauranga, percebendo, né, que objetivamente olhando para a mentalidade das pessoas e percebendo o quão mais poderia impactá-las, ele decidiu tomar o voto de sannyasi, ainda que fosse casado novamente pela segunda vez, entristecendo profundamente a sua segunda esposa e a sua mãe, porque o sannyasi abandona tudo. E, claro, né, as pessoas ficaram muito preocupadas, entristecidas, né? Nimai era um homem muito bonito, com um grande cabelo, com um grande carisma, né? Alguém que estava tão próximo deles, né? Era alguém entre eles, né? Amado e já reverenciado como divino. Mas ele pensou que isso seria mais importante, então tomou o voto de sannyasi. Aí esse amigo pergunta: por qual razão ele não buscou o voto de sannyasi, de renunciante, que é um pouquinho diferente de monge, ok? Um monge, aqui na ideia que temos do monge cristão, do monge budista, é aquele que está no mosteiro, né? Sannyasi é aquele que está renunciante, andarilho, né? Assim, sem posses alguma. Na prática, acabam se tornando, né, pessoas que vivem em matas, em mosteiros, né? Matas não como mato, mas como instituições monásticas, né? Mas a ideia do sannyasi não é essa. E aí você tem renunciantes que são Vaishnavas, né? Hoje, inclusive, talvez a maior, né, das ordens de renunciantes na Índia seja dos sannyasis adoradores de Rama, Vaishnavas, adoradores especificamente de Rama, né? Que estão dentro do espectro do Vishista de Vedanta. Por qual razão, então, Chaitanya, que era um Vaishnava da linha de Madhyacharya, não buscou um caminho de renunciante Vaishnava?
porque ele entendia que o maior prestígio dentre os Vaishnavas naquele tempo na Índia estava entre os adeptos do impersonalismo, aqueles que eram Vaishnavas, aqueles que eram renunciantes, sannyasis, perdão, né? O maior prestígio. Por que ele não buscou o sannyasi entre os Vaishnavas? Porque ele entendia que os sannyasis mais respeitados eram os sannyasis da linhagem de Shankara, os sannyasis renunciantes, ou, numa perspectiva Vaishnava, os renunciantes mayavadis, aqueles que negavam, não é, o caminho do amor por Deus e buscavam o caminho da ilusão de Maya. Essa é uma leitura pejorativa, né, do que são os renunciantes sannyasis ligados à teoria de Shankara, ao Advaita Vedanta, né? Então, essa ideia, né? Então ele foi buscar a adesão, né, a iniciação na ordem sannyasi, mas ele nunca foi, evidentemente, um sannyasi impersonalista. Aí ele começou a pregar o quê? Os santos nomes, o amor a Deus, através. Aí ele foi chamado a atenção. E foi chamado a atenção e entrou o quê? Em altercações com os professores. Nada, não é briga, não é soco, não, mas é conversa, né? Falando, vem aqui, você, né? É um sannyasi Advaitin? Como que você está pregando essa loucura aí, essa bobagem, esse apego do amor a Deus? E ele explicava com a genialidade que tinha aos eruditos e os convertia e os tornava seus seguidores e de fato impactou muito profundamente as pessoas com aquele sua autoridade reconhecida de um sannyasi que alcançava as pessoas pelo seu discurso. Então a sua estratégia foi essa. Depois de um tempo ele abandonou essa exterioridade, essa coisa toda e disse muito claramente: não é o meu caminho. O meu caminho não é sannyasi. Não importa isso. Não importa. Importa que você tenha amor por Deus. Chefe de família, sannyasi, aposentado, enfim, estudante. O ponto da sua vida é você descobrir que Deus é o seu amado e você buscar, né? Então, foi uma estratégia, né? Alguém pode dizer assim, mas será que isso não é uma espécie de desonestidade, né? Será que isso não vai contra o princípio de Sri Ramakrishna sempre ser verdadeiro? Não. Por quê? Porque ele nunca desprezou os buscadores de Deus no caminho Advaita. Ele via como buscadores de Deus que estavam apenas percebendo a refulgência do Senhor. E queria dizer para eles, olha, tem mais além do brilho. Além do brilho, você tem o próprio Senhor que gera o brilho. Então, a perspectiva depois que se tornou a sua própria filosofia, né, o Asintya Veda Veda, né, a inconcebível diferença e não diferença entre Deus e os vivos e o universo, estava querendo dizer isso. Olha, as pessoas estão buscando Deus através do impessoal Brahma. O mesmo que disse Srimad Bhagavatam. Mas mais profundo, mais saboroso, mais próprio da nossa natureza é buscar a morada de Deus. Então ele não foi em verdadeiro, né? Ele estava querendo um campo de diálogo mais prestigiado para justamente realizar melhor a sua missão, né? Todas as glórias para Gauranga e seus divinos associados, né? Devemos ver assim. Muito bem. Uma pergunta desse mesmo escopo, né? Dentro do mesmo assunto, mais ou menos, mas o amigo pergunta: qual a diferença entre Sampradayas e Vaishnavas? Como elas podem ser uma coisa só, que são chamadas de Vaishnavismo, se são tão diferentes? Bom, de fato, né? Você existem grandes Sampradayas. O que são Sampradayas? São como se fossem escolas filosóficas dentro de um mesmo campo. Como você tem, né? Você não tem os cristãos e vários grupos cristãos? Os ortodoxos gregos, os ortodoxos não calcedonianos, os católicos, os protestantes. Tanta diferença, né? Anglicanos, adventistas, luteranos, batistas, e ao mesmo tempo você diz com certa tranquilidade, são todos cristãos. A gente sabe que não é a mesma coisa, que tem diferenças importantes, mas a gente vê como cristãos porque a gente considera existir ali um corpo de ensinamentos e de crenças que são queridos por todos esses grupos diferentes. Então a gente pode dizer que eles são cristãos, ainda que nós saibamos que eles são diferentes, né? É algo parecido com isso entre os Vaishnavas. O que é Vaishnava? Vaishnava é aqueles que acreditam em Deus como Vishnu.
né? Aquele que tudo permeia, o Senhor Narayana. Ou seja, são crentes em Deus transcendental. O Senhor é uma pessoa divina, né? Então, nesse sentido, né? Respondendo, por qual razão eles são uma coisa só? Primeiro, porque eles acreditam em Vishnu. Em Vishnu e em seus avataras. De maneiras diferentes eles encaram os avataras e Vishnu. Mas o ponto é esse. Nenhum deles nega Vishnu como supremo. Okay? Supremo Deus é Vishnu. Então todos eles são Vaishnavas. Todos, inclusive aqueles que são, né, do Gaudiya, que vem Krishna. Vamos chegar lá. E o segundo ponto, eles são em relação ao impersonalismo do Advaita Vedanta, que considera o quê? Considera ponto de vista Nivishesha, ou seja, completa união. Completa união não, completa indiferenciação entre Brahman e o universo inteiro. Ou seja, não existe nada que não seja Brahman. Esse é o ponto de vista do Advaita. Toda separação, inclusive Ishvara, as jivas e o universo, são ilusões de Maya. Na verdade, tudo isso é Brahman. Não existe nenhum outro. Não tem eu e você verdadeiramente, substancialmente. Não, é só Brahman. Tudo é Brahman. Tudo, absolutamente tudo. Essa característica Nivishesha, que na substância não há diferenciação, que é a característica do Advaita Vedanta, é completamente renegada pelos Vaishnavas. Não é? Completamente. Então eles são Savishesha. Eles são adeptos da eterna distinção entre Deus, o universo e os seres. Então, nesse sentido, eles são unificados em um mesmo ponto fundamental, dois pontos fundamentais. Vishnu e Deus, universo e seres são diferentes. Como eles são diferentes entre eles, os grupos das Sampradayas? E veja aqui, só um aspecto, né? Sri Ramakrishna ensinava o mesmo, ok? Sri Ramakrishna ensina que tudo está em Deus, não há nada alheio ao seu poder, mas Deus é qualificado por Jagat Jivas. A mesma filosofia do Vishnudvaita, Sri Ramakrishna disse textualmente. Mas Sri Ramakrishna é um Vaishnava, aí já é um pouco mais complicado, porque Sri Ramakrishna não fechava Hari, Vishnu, como o Supremo Senhor único. Ele evidentemente dizia que Hari, Krishna, era o Supremo. Mas ele podia dizer o mesmo a respeito de Shiva, o mesmo a respeito de Kali, como a mãe divina. Ou de Allah, ou de... Evidentemente que um Vaishnava sabe que todos esses são nomes de Hari. Okay? Mas o ponto é que eles compreendem que todos esses nomes diversos, no universo inteiro existem vários nomes de Deus, são essencialmente os nomes de Hari. E Sri Ramakrishna nunca negaria isso, mas ele não atestou fundamentalmente a excelência. Então, é nesse sentido que não será tão fácil caracterizar Sri Ramakrishna como Vaishnava, ainda que a sua filosofia, o seu ensino, seja totalmente unificado com essas Sampradayas Vaishnavas. Absolutamente sim. Absolutamente sim. Absolutamente. Em vida, na sua lila visível, Sri Ramakrishna foi apresentado a acharyas e santos Vaishnavas e foi reconhecido como um Vaishnava. Mas, enfim, historicamente falando aqui, né, o registro, se for procurar assim, saber se Sri Ramakrishna pertence a uma Sampradaya Vaishnava, não vai estar. Não vai estar colocado assim. Vai estar colocado que ele pertence ao quê? Ele é o iniciador de uma tradição. Ok? Para aqueles que o compreendem como pessoa divina, como avatar, começa aqui essa transmissão. Ok? Mas muitos que vão considerar assim ele como avatar, vão considerar ele como avatar de quem? De Vishnu.
Então, eu acho um pouco difícil, né, você conduzir devoção a Sri Ramakrishna desconsiderando o aspecto Vaishnava, né? O pai dele disse: Vishnu apareceu para mim e disse que viria como meu filho. Os devotos de Sri Ramakrishna defendem a veracidade desse testemunho. Então, não é? Sri Saradev dizia: não importa se você tem a bênção do guru, dos Vaishnavas e de Deus, você precisa ter a mente purificada. Ela não falou outra coisa, né? Alguém perguntou para ela: mãe, como é que eu posso pensar em você? Pense como Radha. Aqui apenas para dizer assim, né? Mas temos esses problemas. Então, quais são as diferenças entre Sampradayas, né? Você tem Vishista Dvaita. Vedanta é a filosofia da Sampradaya nascida de Ramanujacharya. O que ele apresentou como Bhashya, como comentário? Um comentário que antagonizava o quê? Sobretudo o Advaita Vedanta, dizendo que, definitivamente, a essência de tudo é Deus. Mas nessa essência existe uma multiplicidade de existências. Essas existências, embora submetidas, sempre dependentes de Deus, existem. Então você não pode dizer que só Brahman não existe. Em Brahman tudo existe. Então por isso que ele é um Vishista Dvaita. Ou seja, é uma não dualidade, definitivamente. Né? Tudo advém de Deus, tudo está em Deus. Não existe nada essencialmente separado de Deus. Mas isso que não está separado de Deus está junto a Deus, unido a Deus. É parte de Deus. Então o ensino de Ramanujacharya, que é o mesmo ensino de Sri Ramakrishna, está dizendo isso. Somos partes de Deus. Somos parte do quê? Das suas Shaktis inconcebíveis e infinitas. Então, esse ensino. Então, vemos aqui, posição do Vishista Advaita Vedanta é essa. Como que ele se separa do ponto de vista do Advaita? Porque o Advaita não admite a existência essencial disso dentro de Deus, como parte de Deus. Não. O Advaita considera essa consideração uma parte múltipla como parte de uma ilusão de Maya. Ou seja, existe relativamente. O Advaita fala de realidades relativas, como a ideia, né, do estado de vigília, do sono sem sonhos, do sono com sonhos. Está querendo dizer isso? Concretamente, existe o planeta Terra, existe a atmosfera, existe a lei de gravidade, existem as pessoas, existem os animais, existe tudo isso. Só que isso existe relativamente dentro do estado de ilusão. O Vishista Advaita de Ramanuja diz assim, não é estado de ilusão, é um estado de transitoriedade. Essas coisas que nascem, crescem e morrem são um aspecto transitório, mas real, que cobre o que é real também, as almas eternas, anshas, partes de Deus. Não é? Então, na analogia do Vishista Advaita diz, é como se Deus fosse a alma e o universo e os seres fosse o seu corpo, analogamente, ok? Não é para levar isso ao pé da letra, mas para entender isso assim, como uma figura. Então, diferente da perspectiva do Advaita, que diz não existe nada separado de Brahma. Não existe nada que exista em Brahma. É apenas Brahma e isso se dá por uma ilusão. Ilusão de quem? De Brahman se ilude? É essa confusão, não é? Mas e essa foi a crítica do Vishista Advaita. Mas então veio Madhyacharya. Então Madhyacharya apresenta o quê? Uma outra perspectiva. A sua filosofia, que é conhecida como dualismo puro, e é conhecida também como realismo, está querendo dizer o seguinte: compreende o ponto de vista de Ramanuja, mas está querendo dizer assim, mais concreto é dizer, são diferentes. Brahman, Narayana, Vishnu, e aqui preciso dizer, né? Tanto Ramanuja quanto Madhva viam o Supremo Senhor como Narayana, Vishnu. Ele existe. E os seres e o universo existem. São duas existências. Claro que esta segunda e terceira são dependentes totalmente de Narayana, mas são separados. Então, nisso aqui, e isso caracteriza como realismo, é o que você está vendo. É o que a gente pode conceber. Era mais ou menos como dizer assim, você pode falar que na essência é tudo uma coisa só, mas isso confunde. Então, porque o universo e os seres nunca serão Brahman. Então, não é que seja a mesma coisa dentro, é uma coisa que adveio de. Está nele, claro, porque não existe uma outra realidade à parte. Então, Prakriti e Purusha são
Brahma, evidentemente. Evidentemente. Só que as manifestações na Prakriti, a própria Prakriti é a energia do Senhor. Então é uma dualidade aqui, né? Então, essa perspectiva, né, Vishista e Dvaita, elas são mais parecidas do que a gente imagina que sejam. Parece que é ao contrário, mas não, são muito parecidas. Vishnu e totalidade de Deus. Só que aqui enfatiza-se no Dvaita Vedanta o quê? O aspecto concreto da realidade das relações. No Vishista Dvaita se enfatiza o quê? A unidade. Unidade, querendo dizer, unidade não é, não dois, é um e dois juntos. Né? Um, dois e três, se você quiser colocar assim, juntos. Né? Então, esse é o ponto. Aí você tem a filosofia do Dvaita Advaita, né? Dualidade e não dualidade juntos. Alguém pode pensar assim, isso aqui não é o mesmo que o Vishista Advaita? Em certo sentido sim. Só que enfatiza mais a ideia um pouquinho mais acentuado o aspecto da prevalência da comunhão, né? Que foi caracterizada pelo filósofo Nimbaka. Né? Então, e nós temos também o Suddhadvaita, que seria o não dualismo purificado, do filósofo conhecido como Sri Vishnu, Swami Vishnu, mas que se torna muito conhecido por Vallabha, que depois toma esses ensinamentos e concebe o quê? Uma variante disso. A ênfase de cada um desses grupos é que vai destacar mais a unidade, mais o relacionamento, mais a separação. Onde está Gauranga Mahaprabhu aqui? Gauranga Mahaprabhu enfatiza Madhyacharya porque ele acha importante enfatizar a separação. Todos esses grupos são Vaishnavas, veja. Ainda que tenham diferenças aqui. Escrituras diferentes, acharyas diferentes. E ideais escolhidos diferentes. Por quê? Ramanuja e Madhva tinham como seu ideal o Supremo Senhor Vishnu Narayana. Os outros, Nimbaka, Vallabha, tinham a caracterização do quê? A caracterização do casal divino Radha e Krishna. Para esses grupos, e aí assim, o movimento do Senhor Gauranga, né? O Gaudiya Vaishnavismo também acentua o quê? O Supremo Senhor é Krishna, da qual dele expande-se o seu aspecto absoluto, Vishnu, que é o absoluto universal e a alma suprema no coração. Você vê como Vishnu. Mas isso é uma expansão do Purushottama, do Bhagavan. Então aqui, veja, bem diferente. Bem diferente. Ainda assim são Vaishnavas. Por quê? Porque o adepto do Gaudiya Vaishnavismo, o adepto da perspectiva do Dvaita Advaita ou do Suddha Advaita, de Nirbaka e Vallabha, respectivamente, não vão considerar que Krishna e Vishnu sejam diferentes. São o mesmo. Então, as orações que dizem busca Vishnu, os pés de Vishnu, estão falando para eles também que buscam Krishna, os pés de Krishna. Eles vão fazer diferenciações teológicas assim a respeito de graus da morada do Supremo, né? Se é Vaikuntha ou Goloka Virindavan, essas coisas. Mas é isso, o Senhor Supremo, em suas várias instâncias. E aí, não é? Como eu já disse aqui em outras oportunidades, né? O Śrīmad Bhagavatam é o livro principal de Gauranga Mahaprabhu, apontando para as características, né? Absoluto Brahma, Superalma Paratma e Bhagavan. Então, meus amigos, é isso. Você veja, né, como compreende-se com boa vontade, né, com amor a Deus no coração, que as diferenças aqui não separaram. Objetivamente, essas Sampradaya... Veja que curioso. A linhagem de Gauranga advém de Madhyacharya. Mas Madhyacharya tem como seu ideal Vishnu Narayana. Já Gauranga se notabilizou pela glorificação de Radha e Krishna. Não de Lakshmi Vishnu. De Radha e Krishna. Mas ainda assim, pertence ao mesmo patrimônio. Então, você vê, quando as pessoas têm
esse coração expansivo, elas podem compreender, né, essa unidade. Da mesma forma, eu digo Sri Ramakrishna. Pega esse Sri Ramakrishna e consiga ver antagonismos fundamentais aqui. Ah, porque o ideal dele era Kali. Mas quantos são os santos Vaishnavas que têm verdadeira rendição à Mãe Divina, como Durga, como Kali? Tão fácil perceber isso, como Shiva. Não é? Né, que vão inclusive achar, né, sacrilégio, né, fundamental você desmerecer, né, Shiva como separado de Vishnu ou de Krishna. Então, não é? Vão compreender a mãe sobre vários aspectos, né? Tudo que Sri Ramakrishna ensinava. Então, é claro que Ramakrishna, para mim, está dentro do aspecto Vaishnava. Mas, oficialmente falando, você não vai ver a linhagem de Ramakrishna colocado como uma Sampradaya Vaishnava. Até porque, né, não é exatamente assim, né, que se coloca a tradição de Sri Ramakrishna. Né? Depois, né, o discípulo de Sri Ramakrishna, né, Swami Vivekananda, que tomou ordens entre os renunciantes advaitins, concebeu uma instituição com o nome de Ramakrishna. Então, mas todos que são iniciados na ordem de Sri Ramakrishna são iniciados pelo nome de Thakur Sri Ramakrishna. Okay? Muito bem. Dá tempo? Sim, dá tempo. Nova questão. Um amigo me pergunta: o profeta Maomé viu Deus pessoalmente enquanto estava vivo? Para o islamismo, Deus é pessoal ou impessoal? Bom, uma pergunta, né, um pouco uma resposta que não será tão fácil de se dizer. O profeta Maomé relatou a visitação do anjo do Senhor, o arcanjo Gabriel, Gibril, que veio relatar para ele a ordenança de Deus, fazer dele o profeta para os árabes. Profeta daquela mesma mensagem fundamental transmitida ali para judeus e cristãos. Essa é a perspectiva. Na narrativa do Corão, Maomé vê o arcanjo Gabriel. E na própria leitura do Corão, existe uma divergência entre se em um dado momento Maomé teve a própria visão do Senhor em um estado diferenciado, assim como São Paulo, né? Não sei se no corpo ou fora dele, num estado de sonho, né? Num sonho vívido ou algo assim. Então há essa questão, né? Em uma das suratas do Corão, há uma dúvida se ele está falando da visão de Gabriel ou da visão do Senhor. O islamismo, a tradição islâmica, ela trata do Corão e também daquilo que se considera como a tradição divina da vinda do profeta. Os seus ditos, os seus costumes, que é recolhido do testemunho daqueles que conviveram, dos companheiros de Maomé. Então há toda uma caracterização de reconhecimento disso, né, que vai se tornar a Sunna, né, e os hadiths, esses relatos e registros, testemunhos da vida do profeta, casos da sua vida, palavras, coisas como ele reagiu, não necessariamente palavras ditas, às vezes palavras não ditas, silêncios, posturas, expressões, maneira de fazer as coisas. E isso ajudou os muçulmanos ao longo desses séculos todos a compreender o que é uma contextualização da interpretação do Corão. Existem grupos dentro do Islã que são contra o uso dessa parte, que acham que o Corão basta, né, coranianos, ou um outro nome que agora não lembro, mas que diz isso, pessoas muito fixas ao significado exclusivo do Corão, que não deveria haver essa contextualização. Mas esse é um grupo muito minoritário, ok? Sunitas e xiitas têm compreensões diferentes, né, desse repositário desta tradição do profeta para analisar as coisas, tem suas próprias listas, suas próprias ênfases, né? Então o sistema também de como perceber essas palavras. Por que eu estou dizendo isso? Dentro dessas tradições do profeta, existem então registros de companheiros do profeta que atestam que Maomé teria visto Deus, o Senhor, e que teria relatado isso mais de uma vez. E esses registros são incontestáveis de que existem.
essas afirmações tradicionais a respeito disso. O problema é que elas não são unânimes. Por quê? Porque existe o registro de uma das esposas do profeta, aquela mais famosa, Aisha, muito querida pelo profeta, que afirmou muito categoricamente a respeito desse ponto, que virou uma polêmica dos muçulmanos, de que era enganoso aquele que dizia que Maomé tinha afirmado ter conhecido Deus com os olhos da carne. E é aqui que é o ponto fundamental. Muitas pessoas dizem, Aisha está dizendo, Maomé não viu Deus em nenhum aspecto enquanto estava aqui na sua missão profética, viu sim Gabriel. E outros dizem, ele não viu assim, materializado no mundo, mas viu em uma instância espiritual, com o seu outro corpo, sua Svarupa eterna, digamos assim, do ponto de vista hindu. Então há nesses testemunhos dos hadiths que afirmam que Maomé viu, inclusive manifestações aí menos aprovadas pelo consenso das validações, que Maomé teria descrito fisicamente assim. Certa vez, né, teria chegado atrasado às orações da manhã e disse: me atrasei porque me encontrei, meu Senhor veio a mim na sua melhor forma, jovem, sem barba, com cabelo caracolado, com uma roupa verde oliva, alguma coisa assim. Essa afirmação a respeito das características do Senhor diante de Maomé, ela é refutada pela maioria das correntes tradicionais. Mas de que ele viu é afirmada por uma parte considerável. E viu em mais de uma ocasião. Ok? Não com os olhos. Não assim, né? Aqui no mundo. Então há uma dúvida a respeito disso. Agora, se o Deus muçulmano é impessoal, pessoal, aí eu acho que, né? As palavras da oração fundamental, né? Compassivo, benevolente, né? Aquele que ouve, aquele que vê. É claro que Deus é pessoa. Mas é uma pessoa inconcebível. Esse é o ponto. Quando as pessoas pensam em pessoal, as pessoas estão pensando o quê? Estão pensando em matéria. Porque para muitas pessoas isso vem muito do pensamento grego, que dominou, de certa forma, o pensamento das religiões hebrâicas, ok? Tanto judeus como cristãos e muçulmanos também, no período da expansão muçulmana para a Europa, né? Os muçulmanos entraram em muito contato com o pensamento grego, né? Preservaram o pensamento grego, né? E esse pensamento grego também influenciou muitos pensadores muçulmanos, grandes gênios da civilização muçulmana, que teve esse grande contato entre Oriente e Ocidente, e transformou muito também da reflexão muçulmana, com certeza, né? Desses pensadores, né? Assim como no cristianismo. O cristianismo ele toma um arcabouço grego para se consolidar como escopo filosófico respeitável, que era aquela religião ali dos pescadores de Jerusalém, as pessoas não respeitavam. Que era o quê? Bhakti! Amor a Deus. Mas não bastava, né? Você tem que ser um refinado pensador. Aí você coloca uma impessoalidade. Essa impessoalidade sempre vem para descaracterizar objetivamente o que traz as escrituras. Então, existe também, no caso do islamismo, um grande temor em relação à idolatria. Então, há uma maior tranquilidade em você colocar Deus como esse poder supremo. Mas esse poder supremo é o poder de um ser. O ser supremo. Não é? Então, assim como no cristianismo, tudo meio que conduziu-se para olhar a pessoa de Jesus e não pensar no Pai, inclusive iconograficamente, né? A igreja russa, a ortodoxa russa, tem cânones proibindo a descrição do Pai, porque só o Filho pode ver. Então, há toda uma preocupação nesse sentido, né? Mas vemos que Jesus fala do Pai. E claro que a exortação muçulmana é para uma comunicação das almas com o Supremo Senhor, o seu Senhor compassivo. Compassivo só pode ser uma pessoa, ok? Você não tem um vazio compassivo, né? Um todo compassivo. Não, compassivo. Né? Misericordioso, né? Tem misericórdia, é a pessoa. Né? É a suprema pessoa. Inconcebível pessoa. Mas pessoa. Não é? Não existe caminho teísta que não seja pessoal. Não existe. Né? Sri Ramakrishna, por exemplo, dizia: Deus tem um aspecto absoluto. Ele tem um aspecto absoluto que o Senhor dos devotos permite que você conheça, mas é dele. Né? É absurdo dizer que o Senhor não tem qualidades, dizia Sri Ramakrishna, né? Fazer o que se as pessoas querem ensinar a Advaita Vedanta com o seu nome? Acontece. E acontece também com outros segmentos. É isso, meus amigos.
Boas questões, muitas questões assim, né? Meandros teológicos e terminologias, talvez fique um pouco distante para algumas pessoas, mas não é nada que não possamos também aprofundar em textos, em conversas. Aqueles que tiverem dúvidas, entrem em contato. Tá bom? É isso, meus amigos. Sempre uma alegria participar aqui dessa interação. Espero os comentários e novas questões para próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.